ao Dose Letal, um podcast farmacêutico que aborda assuntos sobre ambientes e agentes tóxicos. Eu sou Maria Clara Matos e essa é minha colega de trabalho, Maria Clara Pires. E hoje iremos abordar um trágico acidente que ocorreu no ano de 2023, em um povoado próximo ao município de Aldeias Altas, resultando na morte de 3 jovens em um poço artesiano. Por isso, hoje temos a honra de conversar com o bombeiro Paulo Gaspar, que vai nos ajudar a entender melhor a situação e como agir em casos semelhantes. Bom, obrigado, senhor Paulo Gaspar, por estar aqui hoje, por aceitar o nosso convite. E hoje nós gostaríamos de iniciar perguntando a você, pedindo para que você conte um pouco da sua experiência como bombeiro e um pouco da sua jornada. Bom, além de bombeiro, eu também sou pedagogo, sou enfermeiro, né? Tenho pós-graduação em algumas outras e uma vasta experiência na área pré-hospitalar, né? Atendimento tanto em ambiente extra como intra-hospitalar. Então já tenho um bom tempo lidando com pessoas em situações de necessidade de cuidado. Como bombeiro, já tenho aí 10 anos de estrada. Hoje atualmente sou sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, atuo em Caxias, né? Por motivos de saúde estou um pouco afastado, mas também trabalho na docência, dando instruções de resgate, de salvamentos, e em casos mais críticos a gente atua diretamente no salvamento. E como bombeiro a gente tem aí uma estrada, tem muita bagagem a nível de experiência, mas como já é de uma premissa nossa, o conhecimento ele não se esgota na função. A gente precisa estar permanentemente se aprofundando, se especializando, para que a gente consiga oferecer um salvamento mais adequado e mais seguro para a gente e para quem vai receber o atendimento, para que a gente garanta um pouco mais de eficácia. Vamos começar falando sobre o caso específico. Você pode nos dar um resumo do que aconteceu nesse incidente no Poço Artesiano? Bom, o que tivemos conhecimento, né, o que já circula em rede social, e também o que já foi discutido também dentro de espaço mais funcional, é que os jovens foram fazer um trabalho em um poço na região e o primeiro passou mal, o segundo desceu para ajudar e o terceiro acabou descendo, mas nenhum dos 3 conseguiram êxito nem em ajudar o colega e nem subir. Daí houve a necessidade da intervenção especializada, já que os moradores também não conseguiram e identificaram a tempo os riscos que já estavam ocorrendo em forma de cadeia, e aí acionaram o serviço de emergência, ligaram para o Corpo de Bombeiros, foram até o local e infelizmente, devido ao tempo e à letalidade, né, da condição do ambiente, né, porque se trata de um espaço confinado, né, e caracteristicamente não é feito para permanência humana, e quando necessário, a gente vai falar sobre isso, para se fazer esse tipo de coisa a gente vai precisar de coisas específicas, equipamentos específicos, para que a gente consiga permanecer num lugar que não é para a gente. E nesse caso a fatalidade veio, a princípio, pelo risco mesmo funcional do trabalho, mas a letalidade se deu por isso. Ao que soube, possivelmente, ou a presença de gás, que é comum, ou pela falta mesmo do gás necessário que nós temos, que é o do oxigênio. Nem sempre a necessidade de ser a presença de um gás, mas sim a ausência de um que seja, que nos permita permanecer no espaço. Então, a gente pode presumir que as principais causas, né, desses incidentes são mesmo o confinamento do poço artesiano, né? Então, existe algum tipo de gás predominante no município? Bom, eu não vou nem caracterizar a presença de um gás específico, porque para isso é preciso fazer um levantamento, um estudo específico. Mas, de antemão, o fato de não haver a presença do oxigênio, a predominância de outros gases comuns, inclusive comuns na atmosfera, eles acabam sendo predominantes. E eles não são capazes de suprir a nossa necessidade para a troca gasosa. Então, o que acontece? O indivíduo ele vai entrar de cara já o risco, por ser confinado, ele vai entrar. Se ele já entra para fazer o serviço, ou entra num espaço desse, que não é feito, repito, para permanência humana, ou vivência, para a gente estar no local, de antemão, se ele já entra sem o equipamento devido, ele já está sujeito, já está exposto. Já corre o risco. A chance de letalidade é grande. O que as pessoas podem fazer para prevenir acidentes desse tipo? Bom, a primeira delas é a prevenção mesmo, né? Então, Não se arriscar, né?
a evitar esses ambientes. E quando há necessidade de fazer um trabalho, ele deve ser feito por profissional, qualificado, né, habilitado e capacitado. O que eu quero externar com isso? Porque às vezes a gente tem o equipamento, mas a gente não tem a capacitação para fazer isso. A habilidade, e muitos até conhecem o equipamento, já utilizaram, mas devido ao tipo de serviço, eu sei usar o equipamento, mas o serviço eu sei fazer. Então assim, de antemão, a prevenção é o principal fator. Fazer um serviço desse, que é muito comum, principalmente nas regiões interioranas, é muito corriqueiro, é uma coisa rápida, eu vou entrar e faço, é evitar. Esse tipo de trabalho ele deve ser feito por um mínimo de habilitação. E hoje existem, inclusive, funções e profissões que aprofundam mais especialização. Eu disse, por exemplo, hoje eu sou supervisor de entrada em espaço confinado. Mas para isso é o que? A gente tem que passar por um curso que requer requalificação anual. Então, mesmo o engenheiro ou o profissional da área ou o indivíduo que vai trabalhar no espaço confinado, ele tem que ser capacitado para o trabalho e para o uso dos equipamentos dentro desse tipo de serviço. Porque tudo pode acontecer, né? Desde um desabamento, no caso específico do poço, ele pode ter, as manilhas podem se soltar, as paredes da estrutura podem se romper, e não necessariamente só a asfixia por ausência de gás, né? Então o cara não conseguir respirar devido a um soterramento, um acidente mesmo. Eu vou entrar num espaço confinado mesmo que seja treinado, capacitado, ele precisa ter uma equipe, ele precisa que se faça uma avaliação da presença de gases, predominância de gases tóxicos ou que não sejam inaláveis, que nos façam bem para a respiração humana. É preciso fazer a identificação de gases, a presença, inclusive da ausência de oxigênio, né? Ou a redução, para que o indivíduo permaneça. Ele tem que utilizar os equipamentos e ele tem que ter no trabalho um plano de emergência. Beleza, eu tenho os profissionais que sabem trabalhar no espaço confinado. Nós temos o equipamento, mas vocês têm um plano. Caso o indivíduo passe mal lá dentro, mesmo equipado, porque como você citou, tudo pode acontecer. Então a evolução de trabalhos assim, eles precisam ser assistidos. E a primeira coisa que a gente sempre fala para evitar esse tipo de acidente, mesmo quando o indivíduo for treinado, é feito no planejamento. E no planejamento é preciso estabelecer exatamente a ação de emergência, caso aconteça, porque ela já é prevista. Treinado ou não treinado. Se não treinado, evitar, literalmente. Se treinado, tem que ter o plano de emergência para o atendimento, nesses casos. Bom, então, quando vocês recebem uma chamada desse tipo, ou então relacionada, qual é o procedimento padrão que vocês exercem? Bom, o Corpo de Bombeiros ele já é tido, né? Ele já tem isso na sua essência, que é o trabalho especializado. O que é ideal é que todos sejam especializados no uso dos equipamentos e no atendimento e resgate dessas situações. Quando acionado, uma equipe normalmente é direcionada ao local, e quando já é sabidamente identificado que já tem vítima no local, já se vai pronto para o resgate, e não somente para ir fazer uma avaliação da condição. Acontecem situações em que existe o risco, ter um poço, o pessoal vai fazer, pode ser que tenha a necessidade de que haja uma vistoria do bombeiro para ver se realmente o local é adequado, se houve a liberação do trabalho naquele tipo de coisa. Quando aconteceu o sinistro, somos acionados e o Corpo de Bombeiros encaminha uma equipe equipada para fazer o resgate nessa condição. E o padrão é equipar, segurança, descer, retirar, priorizar as vítimas as graves, fazer a retirada para o atendimento para hospitalar, lá com o SAMU, e feita essa estação. Como disse, inicialmente o chamado, se já é sabido o sinistro, vamos prontos para o resgate. Lá é feito a profissional se equipa, toda a estrutura é montada para fazer a retirada com segurança do indivíduo, priorizando tanto o bombeiro, que já vai exposto ao risco, mas na tentativa de salvar quem ainda deve isso. Está mais exposto, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam ao lidar com esse tipo de situação? Exatamente a exposição do civil, que se continua se arriscando, tem que se colocar em condições assim, eles continuam se expondo, e isso já é corriqueiro, não dá para fazer, é fácil, a gente vai e faz.
Ah, não, dá para subir e fazer. Não, dá para descer e fazer. Não, eu vou mergulhar que é raso. Não, eu vou fazer. Então, assim, a população continua se expondo muito, principalmente essas condições de espaço confinado. E pouco se sabe também sobre quais são as zonas de risco prioritárias onde essas pessoas se expõem. Então, assim, é preciso que alcance essas pessoas a informação de que o risco é fato, né? Ele é real, e também orientar as pessoas da necessidade de um trabalho mais capacitado e urgente qualificado. Sim, senhor Paulo Gaspar. Eu agradeço novamente por ir conosco hoje, por compartilhar o seu conhecimento e experiência. E antes de finalizarmos, eu gostaria que o senhor compartilhasse alguma coisa com nossos ouvintes. Bom, a mensagem principal é prevenção e segurança. Então, nunca se arrisque de forma desnecessária. Se o trabalho for muito complexo ou muito simples, não deixe de avaliar antecipadamente os riscos. E se você for se expor, não se exponha. Então, agradecemos a todos que nos ouviram hoje. Lembre-se da importância da segurança ao lidar com pousos artesianos. Até mais. Obrigada. Obrigado, gente.